Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo no canal. Mais um da nossa série sobre filmes que eu recomendo. E hoje vamos falar de um filme que pra mim está entre os 10 melhores filmes de todos os tempos. Eu sou o Maverick e esse é o Papo On Board. Bom, o filme de hoje eu acredito que todo mundo já deve ter assistido. Quem não assistiu, recomendo muito que assista, porque pra mim ele é uma obra-prima do cinema. É um filme sensacional e eu já vou contar mais um pouco, já vou mostrar por que ele é tão sensacional assim. Estamos falando de Forrest Gump. Aqui no Brasil é Forrest Gump, o Contador de Histórias. É um filme de 1994, onde o protagonista é o Tom Hanks. E quem é Forrest Gump? Forrest Gump ele cresceu numa família humilde. Era um garoto que tinha problemas nas pernas, né, quando era criança. E sofria bullying na escola por causa disso, né, e tinha muita coisa acontecia na vida dele na infância. Ele perdeu o pai, não lembro se ele perdeu o pai, se o pai foi embora, não lembro agora. Mas ele era só ele e a mãe. E um belo dia, fugindo do bullying dessa criançada, ele começou a correr, mesmo com a perna cheia de mecanismo que ele tinha lá para enrijecer a perna, não lembro qual era o problema que ele tinha. Ele correu tanto que aquele negócio se desprendeu da perna dele e ele descobriu que podia correr. Daquele dia pra frente, tudo que ele fazia era correndo. Tudo que ele fazia era correndo. Ele corria. E as pessoas nunca pararam de fazer bullying com ele. E ele sempre correndo. E o fato de ele correr tanto abriu algumas portas na vida dele. Então o filme se baseia nisso, conta a história do Forrest Gump. E a história dele é interessante porque eles passam a história num determinado ponto da história mesmo, geral. Tanto que quando ele é criança, o Elvis Presley se hospeda na casa da mãe dele, que a mãe dele, para ganhar um dinheiro, aluga os quartos da casa, que é uma casa grande que eles moram. E um desses hóspedes que aparecem lá é o jovem Elvis Presley. Ainda não era o rei do rock. Era só um jovem músico tentando se dar bem na vida aí. E ele tocando seu violão lá, e aparece lá no quarto dele o Forrest Gump, garoto, com aquelas pernas todas cheias de mecanismos, e começa a fazer uma dança maluca enquanto ele toca o violão. E mais pra frente, essa dança maluca de pernas é aquela dança maluca de pernas que o Elvis faz, aquela tão conhecida dança do Elvis, sacolejando as pernas e tal, tudo. Então você vê como eles ligaram a época que ele era criança com a data lá quando o Elvis ainda era jovem. Então trouxeram isso pra história. E aí, beleza. Mais pra frente, depois que ele já tá adolescente, já para entrar na faculdade. Só que o problema para entrar na faculdade é que ele tem vamos dizer assim, que o Forrest, ele é burro. Ele é lento, vamos dizer assim, para as coisas, sabe? Ele é lento para entender, é lento para resolver, é lento para pensar, ele é lento para tudo. Ele só não é lento para correr. Bicho, corre pra caramba. O que ele mais sabe fazer é correr. Um belo dia, fugindo desses rapazes que faziam bullying com ele, ele passa correndo pelo campo de futebol americano da faculdade, mas corre mais com o capeta. Ele corre mais do que todo mundo que está ali no campo. Aí o técnico do time fica impressionado e traz ele pro time, para jogar no time. E
E aí quem joga no time estuda na faculdade, tem a bolsa. Foi assim que ele conseguiu fazer a faculdade, com a bolsa do esporte. A única coisa que ele fazia era os caras jogavam a bola pra ele, ele corria. Mais do que todo mundo, ninguém pegava ele, e ele ficou famoso, né? Fez a faculdade, tudo. Aí chega um outro momento, também baseado na história real do mundo, que é o momento da guerra, que ele é convocado para ir para a guerra, que ele já está na idade. Aí lá no exército ele serve na guerra, e o contexto dentro da guerra é uma história quase que à parte. Tudo que ele passou lá, as pessoas que ele conheceu. E uma dessas pessoas que ele conhece é o Buba, que se torna um grande amigo dele. E o capitão dele, acho que é capitão, acho que é, não sei se é comandante ou capitão do grupo dele, com o qual ele gosta muito do cara, e um respeito enorme que ele tem por ele. E o capitão, pra ele, o Forte é só mais um soldado. É Capitão Dan, acho que ele chama. E aí na guerra ele passa por todos os perrengues da guerra. E no meio dessa história da guerra ele fala que esse amigo dele, esse Buba, quando eles voltarem da guerra, o Buba falou que quer ter um barco de pescar camarão. Aí o Forrest Gump fala pra ele: não, então tá, se você for eu vou pescar junto com você. Nós dois juntos vamos pescar camarão. Aí beleza, aí eles saem da guerra, termina a guerra. Aí ele continua no exército. Por quê? Porque um belo dia ele começa a jogar ping-pong lá pra se distrair. Porque ele tava lá na área onde os soldados ficam, os feridos, né? Porque ele tomou um tiro na guerra. E ele acaba jogando ping-pong lá pra se distrair, e o pessoal vê que ele é bom no ping-pong. Aí ele começa a jogar nos jogos oficiais que tem aí, em nome do exército dos Estados Unidos. Com a bandeira dos Estados Unidos, ele começa a jogar ping-pong profissionalmente. E, né, trabalhando pelo exército. Ele tá ainda no exército, jogando pelos Estados Unidos, e ele fica famoso como um grande tênis mesista, não sei como é que fala. E isso vai passando tempo, até que chega um dia que eles falam pra ele: ó, beleza, não precisamos mais de você. Nisso ele ganhou muito dinheiro, ele fez um comercial, uma propaganda de raquete de tênis, de ping-pong, ganhou bastante dinheiro para ajudar a mãe dele e tal. E assim, o interessante são os contextos. Os anos batem, os anos da vida dele e da história que está sendo contada dele batem com todos os acontecimentos da história. Tanto que um belo dia, do nada, ele simplesmente sai correndo. A mãe dele morreu e ele ficou meio perdido, porque a mãe dele era tudo que ele tinha. A mãe dele era o porto seguro dele, era, sabe, ele não sabia viver sem a mãe dele. Aí ele simplesmente sai correndo, que era o que ele mais gostava de fazer, correr, e simplesmente ele sai correndo. E ele corre, eu não lembro agora se é durante meses ou anos, ele fica correndo pelo país. Aí começa a chamar atenção. As pessoas começam a seguir ele, a imprensa começa a seguir ele. E uma hora alguém dá um pano para ele se enxugar o rosto, não sei o que. Aí o pano meio sujo fica com uma marca que é parecendo do Smile, aquele famoso círculo amarelo com um sorriso e tal. Aí ele contando no filme, ele fala assim: aí eu descobri que depois de um tempo alguém fez uma camiseta com esse desenho e ganhou muito dinheiro. Coincide com o surgimento da marca do Smile e tal. E tudo vai entrando no contexto. Aí, depois de um tempo, ele já ficou famoso, ganhou o otário correndo, resolveu voltar para casa. Ele falou: não quero correr mais. Parou, simplesmente voltou para casa.
voltou pra casa. Só que tinha uma coisa que ele nunca esqueceu. Foi da melhor amiga que ele tinha na infância. Ele gostava muito dela. Acho que era Jane que ela chamava. E um belo dia ele encontra essa Jane. Ela vem até ele. Depois de muitos anos, a história da Jane já é uma outra história à parte. É igual a da guerra. É uma outra história à parte que coincide com a do Forrest. E depois de tudo que ele passou, ele vem o capitão dele, reencontra com ele, porque o capitão dele falou, quando ele encontrou o capitão depois da guerra, o capitão riu de ele ter falado que queria ser capitão de um barco de camarão. Aí beleza. Aí um belo dia ele consegue comprar o barco para pescar camarão. Aí o capitão dele reaparece. Tenente, acho que é tenente dele. Não, você voltou, isso aqui. Aí ele falou, bom, eu falei, né, se você um dia conseguisse virar capitão de um barco, que eu trabalharia com você no barco. E beleza, eles começam a pescar, só que não pesca nada, né? O Forte não manja nada de pescar camarão, muito menos o tenente dele. Aí, um belo dia dá uma tempestade, um furacão que deu lá na região deles lá, destruiu todos os barcos que pescam camarão, menos o do Forrest. Aí o que aconteceu? Como só eles pescavam camarão, aí eles ficaram podres de rico, né? Só pescando camarão, criou uma empresa. Aí o Forrest deu o nome dessa empresa de Bubba Gump, por causa que o sonho de pescar camarão era do Bubba. Tanto que quando ele fica rico, ele vai lá e faz um cheque gigante, que seria a parte do Bubba, e entrega pra mãe dele, porque o Bubba acabou morrendo na guerra. Não teve o sonho dele realizado lá. E esse Tenente Dan, que é inteligente, né? O Forrest Gump ele é lento, investe o dinheiro do Forrest. Em um dos lugares que ele investe é numa empresa, uma pequena empresa que surgiu de tecnologia chamada Apple. Investiu em ações da Apple. Ou seja, pouco tempo depois, o Forrest Gump era rico, dono de uma empresa de pesca de camarão, com dezenas de barcos de pesca. Era um acionista com muitas ações da Apple, que virou uma empresa que todo mundo conhece aí. Então ele era um cara simples, ele nem utilizava do dinheiro dele, ele andava a pé, andava de ônibus, sabe? Ele era simplão. E a Jenny volta, encontra com ele. Aí eles têm o momento íntimo deles, que é o único, que ela nunca viu ele como um homem, um namorado, qualquer coisa assim, sempre foram grandes amigos. E o Forte sempre viu da mesma forma, só que ele era apaixonado por ela, mas ele não entendia esse tipo de amor que eles tinham. Aí, um tempo depois que toda a vida dele já está resolvida, ele resolve ir atrás da Jane, tentar encontrar ela. E é aí onde que se passa o filme, porque toda a história da vida dele, o que é essa história? É ele vai narrando o próprio filme, né? Mas toda a história é ele sentado num banco e ele fica contando essa história para as pessoas que sentam no banco ali junto com ele, para estar esperando o ônibus. E no final do filme, depois de tudo passa, a última pessoa com quem ele está conversando no banco fala, mas onde é que essa moça que você está querendo achar, ela mora? Aí ele mostra o endereço. Aí ela fala, não, você não precisa pegar o ônibus não, é só subir aqui essa rua aqui, ó, umas 4 quadras ali, é logo ali. Aí, como não podia deixar de ser, ele vai correndo. Ele vai correndo, encontra a Jane e ela tem um filho. Um filho que
pequenininho ainda, ele tem, sei lá, uns 4 anos, 5 anos no máximo. Aí ela acaba contando pra ele que ela tá doente, que é uma doença que os médicos ainda não sabem. E de acordo com a data do filme, que seria esse momento, é quase provável que ela esteja com AIDS, né? Que é aquela época da década de 70, 80 e tal. Finalzinho de 70, começo de 80. Aí ela fala pra ele que o menino é filho dele. Na hora ele se assusta com a informação, tal, tudo. E eles acabam mantendo esse contato. E pouco tempo depois ela morre e ele fica com o menino. E o menino é super inteligente. E ela deu o nome pro menino de Forrest também. Então aí fecha-se o ciclo. Que aí não tem mais a Jane. E o Forrest, que agora já tá com a vida toda resolvida, nadando no dinheiro, agora tem lá o filho dele para cuidar. E é assim que termina a história. Com ele lá no ponto de ônibus, pro menino pegar o ônibus para ir para a escola. Mas assim, eu contei assim bem resumido, tá? Tem muitas coisas que acontecem no decorrer do filme, mas olha, se você ainda não assistiu esse filme, não perca tempo, procure aonde e assista, porque realmente é uma obra-prima do cinema. O filme é fantástico. Como eles ligam a história com a época, o acontecimento, as histórias separadas de cada um que se juntam. E a atuação do Tom Hanks é brilhante. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Papo on Board recomenda. Se você não assistiu, assista, que é um filmaço. Beleza? Não se esqueça de se inscrever, deixar aquele like e ative o sininho para as notificações dos próximos vídeos. Tem muito filme ainda para ser recomendado aí nessa lista aí, beleza? Grande abraço a todos, valeu? Tchau!